Olá pessoal, tudo bom? Desta feita vamos continuar com a explicação da aula passada, né? Na aula passada, antes do recesso, nós falamos sobre o argumento, capítulo 5 do livro de vocês. Então quem tem um livro didático pode pegar aí tranquilamente, tá? E nós vamos continuar, só que desta feita com a parte mais prática do conteúdo, tá bom? Eu expliquei na aula anterior sobre a diferença entre raciocínio, argumento, premissas e conclusão, né? O raciocínio sendo a parte mais breve de uma conclusão, tá? Uma inferência, né? De uma verdade dita. O argumento é a mesma afirmação, só que de forma mais argumentada. Eu, no argumento, trago a mesma afirmação do raciocínio, no entanto, no argumento eu trago mais subterfúgios para abalizar o meu raciocínio, tá bom? Acabei trazendo também a explicação de premissas e de conclusão e afirmei que tanto as premissas como as conclusões, né, fazem parte do argumento, elas compõem o argumento, já que o argumento, diferentemente do raciocínio, ele me traz mais alguns apetrechos para me dar mais base ou para trazer mais base com relação à minha afirmação. O nosso conteúdo, como já expliquei anteriormente, é o capítulo 5, faz referência ao argumento, né, intitulado O Argumento, e ele fala sobre a lógica aristotélica. Expliquei na semana passada também sobre a importância da lógica no nosso cotidiano, né? Por que nós precisamos estudar lógica, né? Porque a lógica ela tem as suas diversas funções e necessidades no nosso dia a dia, né? Algumas polícias, por exemplo, de investigação, elas fazem o uso da lógica, e em especial da lógica aristotélica, para desvendar algumas situações, né? E aí na prática vocês saberão como é que acontece o uso da lógica aristotélica, ok? Então, entendido mais ou menos o que é raciocínio, o que é argumento, o que são as premissas e conclusões, vamos mais à parte prática do nosso conteúdo. Vale ressaltar que na próxima semana, tá? Eu deixarei para vocês uma atividade e nesta atividade vai conter lá alguns argumentos e nesses argumentos vocês vão me explicar se o argumento é verdadeiro, se não é verdadeiro, e eu também vou trazer mais alguns termozinhos no final quando o argumento não é verdadeiro, quando ele é verdadeiro, ok? Bom, pessoal, imaginem alguém trazendo essa afirmação para você, né? A seguinte afirmação: Sócrates é mortal. Um ser humano chamado Sócrates é mortal, né? Alguém trouxe essa afirmação e, obviamente, você acredita para você. Você pega essa afirmação para você e você concede crédito. Mas aí existe mais uma pessoa que chega próximo a você, tá? E essa pessoa traz esta mesma afirmação. Olhem bem para a tela, tá? Se possível, escrevam aí: Sócrates é mortal. E essa pessoa traz para vocês agora a seguinte afirmação: todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo, Sócrates é mortal. Se vocês observarem bem, tanto esta afirmação que vocês estão vendo aqui na tela agora, com 3 frasezinhas, né? Como esta aqui, a anterior, é a mesma coisa. O que nós temos aqui? Sócrates é mortal. O que nós temos aqui? A conclusão lá embaixo. Sócrates é mortal. No entanto, eu vou sempre ficar trocando aqui de slide para que vocês tenham uma noção melhor do que eu estou querendo falar, tá? Existe uma diferença entre o argumento e o raciocínio, como eu falei. O raciocínio é algo mais imediato, é algo mais simples, é algo mais objetivo. O que nós temos na tela? Um raciocínio. Alguém chegou para você e disse: Sócrates é mortal. O que nós temos aqui na tela? Nós temos aqui na tela um argumento.
alguém trouxe a mesma afirmação de que eu acabei de mostrar, a afirmação anterior. Só que ele me traz mais argumentos para comprovar essa verdade. Como se ele dissesse assim, professor, realmente eu concordo que Sócrates é mortal. Mas sabe por que ele é mortal? Ele é mortal porque todo homem é mortal. Porque ele, Sócrates, é um homem. Então, ele é mortal. É como que se aqui no argumento a pessoa me provasse que ele é mortal. Porque vamos supor que aqui nessa afirmação alguém me pergunta Sócrates é mortal. Eu pergunto por que Sócrates é mortal? E alguém não vai falar nada. Alguém não vai dizer nada. Ah, não sei porque ele morre. Ah, não sei. Aqui tem a explicação clara. Sócrates é mortal porque todo homem é mortal, porque Sócrates é um homem e ele é mortal. Então, isso aqui é um argumento, tá, gente? A lógica aristotélica, ela não trabalha com isso que vocês estão vendo na tela, com raciocínio. A lógica aristotélica trabalha com isso aí, ó. Trabalha com argumentos, tá? Um argumento, prestem bem atenção, um argumento, isso que vocês estão vendo na tela, essas três afirmações, né? Ele é composto por, no mínimo, duas premissas e uma conclusão. Quantas afirmações eu tenho na tela? Tenho 3. Eu tenho 2 premissas, essas 2 primeiras, onde o mouse está passando aqui, ó. Primeira premissa, todo homem é mortal. Segunda premissa, Sócrates é um homem. E em seguida eu tenho a conclusão. Sócrates é mortal. Então, para dar mais ênfase a essa questão da premissa, existe uma regrazinha, não esqueçam, que eu falei na aula passada, né? Que um argumento é composto por premissas e conclusão. O que é premissa, professor? Premissa, como está aqui expresso, as 2 premissas iniciais são verdades inferidas, né? Ditas, que serão ou não comprovadas pela conclusão. Tá? E o que é a conclusão, professor? São verdades ditas, inferidas, que serão ou não comprovadas pelas premissas. Ô, professor, por que uma verdade vai ser ou não comprovada e o outro é verdade e vai ser ou não comprovado pelo outro? Eles aqui se completam, tá? Quando a premissa é verdadeira, ela completa a conclusão. E quando a conclusão é verdadeira, na maioria dos casos, ela se completa com a premissa. Óbvio que existem mais alguns apetrechos para essa classificação. Estou aqui falando de forma geral, tá? Porque, obviamente, gostaria de dar essa aula para vocês de forma presencial. E aí nós entraríamos nos detalhes, mas acredito que não faltarão, não vai faltar momento, né? Momento. Então, existe uma regrazinha para classificar um argumento e definir se esse argumento é ou não é um argumento verdadeiro, tá bom? Então, qual que é essa regra, professor? A regra é essa que vocês estão vendo aí embaixo, tá? Todo A é B, todo C é A e todo C é B. E como é que eu aplico essa regra, professor? Vamos lá, pessoal. Imaginemos, tá? Imaginemos que em uma premissa nós precisamos identificar os termos, tá? Que a gente chama de termos maiores e termos menores, mas aí já é outro detalhe que eu vou explicar para vocês, tá? Mas vamos identificar as partes principais desse argumento. Quais seriam as partes principais desse argumento? Você eliminando aí as conjunções, preposições, né? Analisando todos os outros, as palavras que fazem ligação, alguma possível ligação entre os termos principais. Eu tenho aqui a palavra homem, né? Eu tenho aqui a palavra mortal, isso na primeira premissa. Eu tenho na segunda a palavra Sócrates, porque aqui eu tenho a conjunção, tenho depois a expressão um, né? Faz referência a numeral, e tenho homem. E depois eu tenho Sócrates e tenho mortal. Se vocês observarem bem, essas palavras elas se repetem. Ó, eu tenho homem na primeira, tenho homem na segunda.
Eu tenho mortal na primeira, tenho mortal na terceira. E tenho Sócrates na segunda e tenho Sócrates na terceira. Então, se nós formos tentar aplicar essa regrinha do todo A é B, todo C é A e todo C é B no argumento, tendencialmente ele vai dar certo. Vamos supor que nós chamemos a expressão, a palavrinha homem de A. Tá? Vou tentar desenhar aqui para vocês. Tá? Então, todo homem é mortal. Todo homem, todo A, acompanhando a regrinha, tá? Todo A é um B, ok? Eu vou chamar homem de A e mortal de B. Então, eu não preciso mais, assim, em tese, já posso fazer uma dedução. Onde tem homem, eu coloco A, e onde tem mortal, eu coloco B. Homem, homem. Então, eu já coloco o Azinho aqui e também coloco esse mesmo B aqui, ok? O que eu vou entender com isso? Que o único termo que sobra, já que a minha tabelinha me diz aqui que eu tenho... deixa eu só arriscar novamente aqui, que eu tenho 3 numerais, né? Que eu tenho 3 vogais, A, B, C. Então, se eu já encontrei A e B, só me falta encontrar C. Se a segunda premissa, essa aqui, ó, me diz que todo C é A, e eu já tenho A aqui, então C é Sócrates. Se eu já encontrei C para Sócrates, é só colocar aqui C para Sócrates. Se vocês olharem, a regra ela está devidamente aplicada no argumento, porque vamos supor que aqui é a premissa 1, aqui é a 2 e aqui seria a 3. Olha para cá. Ó. Todo A é B. Confere? Confere. Todo A é B. Vamos à segunda, né? Todo C é A. Olha só. Todo C é A. E a terceira, todo C, que é a conclusão, todo C é B. Tá? Lembrem que eu falei para vocês que as premissas são verdades, as premissas, né, 1 e 2, elas são verdades que serão ou não comprovadas pela conclusão, o último aí. E a conclusão são verdades que serão ou não comprovadas pela premissa. Então, esse argumento é um argumento, partindo do ponto de vista desta classificação, é um argumento verdadeiro. Ok? Passando para a próxima etapa, né? A próxima telinha. Tenho mais um argumento aqui, tá? Deixa eu só apagar aqui as marcações. Eu tenho mais um argumento para vocês. E aí vocês vão, obviamente, classificar nesse argumento aqui, observar esses mesmos detalhes. Vejam o argumento em si. Todo gato perfeito possui 4 patas. Desculpa, eu coloquei pastas ali, mas é patas, tá? Todo cão possui 4 patas. Logo, todo cão é um gato perfeito. De cara, você vai ver que esse argumento tem alguma coisa errada com ele. Tem algum detalhe que não está no devido lugar, né? Por que o detalhe não está no devido lugar, professor? Então, vamos aos detalhes, né? Comecemos, então. Todo gato perfeito possui 4 patas. Todo cão possui 4 patas. E logo, todo cão é um gato perfeito. Primeira coisa, você precisa observar se o argumento cabe dentro da nossa razão. Ali eu já vou perceber um detalhe na minha conclusão, né? Porque tudo bem, professor, que todo gato perfeito possui 4 patas, mas a perfeição não estaria exclusivamente atrelada a 4 patas, porque tem gato que possui 4 patas, mas falta uma orelha, né? Falta uma parte do rabo, por exemplo, ou do olho, tá? Então o sinônimo de perfeição já não estaria completo. Essa primeira premissa já não estaria tão completa assim. O segundo, né? Todo cão possui 4 patas, nem todos os cães, tem cães que não possuem 4 patas, né? Sofreu um acidente, algo do tipo, tá? E a conclusão é que de fato não é verdadeira, né? Todo cão é um gato perfeito, porque o cão, até que se prove o contrário, não é um gato. Então, primeiro, esse aqui é um exemplo de argumento que é falso, né? Um argumento falso, por causa dessas, a gente chama essa classificação de senso comum, ok? E a gente vai tentar aplicar a regra, né? Como é que seria a regra, né? A regra é que todo gato perfeito, a perfeição, estaria atrelado às 4 patas, né? Todo A é B. Aqui eu teria o cão como C, ok?
e as 4 patas eu teria já o B. E aí a gente já vê uma pequena diferença aqui, ó, uma pequena diferença aqui, ok? E por último eu teria aqui todo cão, que seria C, atrelado à perfeição, ao gato perfeito, que seria o B. Então a segunda premissa estaria equivocada, né? E aí, portanto, o argumento seria um argumento que não é verdadeiro, um argumento falso, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida eu estou às ordens, estou literalmente à disposição, tá? Espero ter ajudado vocês um pouco com essa questão, porque esse assunto é muito complexo realmente, eu só estou passando um aparato geral. Para vocês terem ideia, existem inúmeras formas de se classificar um argumento, inúmeras, tá? Essa foi apenas uma delas, né? E aí existe mais alguns detalhes para essa classificação, para essa aplicação da regra, tá? Mas com tempo e com calma, a gente vai vendo passo a passo, tá bom? Um grande abraço e qualquer coisa, suas ordens.